E aí, piloto? É isso aí, olha só quem que tá na tela. É um bólido, vamos chamar assim, italiano. Olha o grito italiano desse Alfa Romeo. Estamos aqui com a série GR3 do Gran Turismo. Vamos falar de todos os carros do Gran Turismo. O escolhido da vez foi o Alfa Romeo 4C. É isso aí. O 4C tá aí, é um carro que eu comecei a testar assim que começaram os testes pro Mundial do Gran Turismo na Liga ZGT. E cara, assim que eu peguei ele, eu me apaixonei pela tocada que ele tem, pela seriedade, pelo ronco, pela estabilidade, pela velocidade que ele tem. Acabei indo de McLaren, mas quem sabe num próximo Mundial aí eu não escolho o Alfa Romeo. Eu vi que alguns pilotos escolheram e não estão indo bem, não estão indo mal, viu? Estão indo super bem. E aí bate um arrependimento, não, porque a minha McLaren anda muito, mas bate uma vontade de repente, quem sabe nos próximos mundiais aí usar o Alfa Romeo para pilotar na ZGT. Bem, vamos lá. Cara, uma das grandes características dele é o fato dele ser pequeno e ágil, né? Isso é uma verdade, eu pilotei ele muito durante os testes, ele é um carro que ele aponta muito bem de curva. Só porque eu falei, eu dei uma errada na freada, aí não tem como apontar, né? Mas é um carro que aponta muito fácil de curva. Mano, é muito gostoso de pilotar. O fato dele ser pequeno, ele é muito ágil. Então quando você está em competição, ultrapassagem, embocar e tirar, cara, é muito legal, muito bacana. Te dá uma sensação de velocidade muito forte. No entanto que eu achava que realmente eu ia com ele, mas aí na hora que eu fui comparar os tempos dele com a McLaren, com o da McLaren, a McLaren estava andando mais e aí eu acabei escolhendo a McLaren. Só para vocês terem uma ideia, na primeira volta 1,30. Então só para vocês terem uma ideia como anda esse carro, né? Bem, o Alfa Romeo 4C, o primeiro ano do lançamento desse carro foi em 2013, né? E ele foi lançado pela Alfa Romeo para ser um esportivo mesmo, compacto para a estrada, né? Para a rua. O motor dele é central e tração traseira, né? E um carro feito para curvas, né? Que é o que eu tava falando para vocês, que ele aponta muito fácil, agilidade muito forte. Toda a aerodinâmica dele facilita, né? Pode ver que é um casco redondo, ele é redondinho, vamos dizer assim, ele é todo, você não vê quina, é um carro, cara, muito fera, muito fera. Então, é um carro que na vida real ele foi feito nesse ano e em competições ele tem uma Copa só dele, que é a 4C Cup, né? E também andou em algumas competições de GT4, tá? Agora, esse aqui que a gente está te mostrando, esse modelo, ele é um modelo também que a Polifone fez em conjunto com a Alfa Romeo e foi criado para a FIA Manufacturers Cup, né? E ele é usado frequentemente nos campeonatos mundiais de Gran Turismo. É isso. Ele nunca foi um carro que a galera, é esse carro que eu vou, porque dentro do Gran Turismo você tem outros carros que andam, né, que são mais famosos, também andam mais que ele, mas é um carro que já venceu várias corridas e campeonatos dentro das ligas de Gran Turismo. Então é um carro que ele fica meio escondido e se você acerta o pace, se você acerta o setup dele, porque ele é um carro que ele é todo exclusivão, né? Você pode ver que o tamanho dele é menor, ele é bem redondinho e ele tem uma particularidade, ele tem 7 marchas, então não é fácil você ajustar um setup bacana, principalmente um câmbio para ele, né? Então ele não é o queridinho, vamos dizer assim, ó. Também passei direto aí, ó. Provavelmente essa volta eu não fiz boa, mas ó, já baixei de 1,30, tem 1,29067. Bem, uma particularidade dele, que eu vou trazer aqui para vocês, é que ele tem um dos menores entre-eixos da categoria, tá? Isso significa que é o que facilita
o apontamento dele, a tomada de curva que ele tem, entendeu? Então, uma das, aí vamos dizer assim, da engenharia aplicada dentro do carro, na criação do carro foi essa, tá? Bem, em relação ao que eu pilotei dele aqui, eu dei até acho que mais de 3 voltas, que nem agora eu fiz 1,33, acho que eu tento baixar agora de novo, eu não sei se eu dou mais uma volta, mas vamos acompanhar aqui. Cara, é um carro que é tudo isso que eu falei pra vocês, tudo que eu trago de informação, que eu coleto informação, é o que eu senti quando eu tava pilotando ele. Então, aqui em Interlagos é um circuito onde a velocidade e a técnica elas andam muito junto. Você tem a parte mista do circuito, que você tem curvas parecidas, mas em ângulos diferentes, e você tem uma reta que não é uma reta, né? Na realidade você tem duas retas, né? Você tem essa daqui que começa aqui na curva da junção e ela sobe, mas é uma área de velocidade. Você tem mais duas curvas em alta velocidade para você chegar na reta do box, que ela é curta. Se você for ver, a reta do box é curta. E aí depois do S do Senna você tem a reta oposta, que é um tiro, né? Olha lá, eu fiz 1,29,824 e eu vou por mais uma volta rápida. E aqui é outra reta, tá vendo? Então você... Cara, ele se comporta... Lembra que eu falei em outros vídeos que o Porsche é flexível, que o Beetle, um pouco que eu pilotei aqui em Interlagos, ele é flexível? O Alfa também é flexível, muito flexível. A gente vai falar, já vou trazer o vídeo do visual dele, né? Com a potência, a cavalaria, essas coisas todas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, a flexibilidade que ele tem. Se você colocar ele num circuito de retas, ele vai bem também, porque ele anda muito de reta, justamente por ter um câmbio maior, por ter um câmbio de 7 marchas, entendeu? Então é um carro que eu falei do Beetle, né, no outro vídeo, mas o 4C é um carro que ele tá na lista, sempre tá na lista de carros de competições, e provavelmente num futuro próximo aí, só preciso achar uma forma de arrumar um setup bacana para ele, mas com certeza pegarei um campeonato, um torneio, uma competição com 4C. Aí eu não consegui baixar, fiz de novo um 29.670 e falei, tá bom, né, vamos parar de acelerar, vai que eu encontro o muro aí, estrago o vídeo, estrago o carro. Trouxe o carro para garagem e vamos lá, vamos ver qual que é a potência dessa criança aí. Voltamos aqui agora para mostrar para vocês um pouquinho mais desse Alfa Romeo. Aí tá o visual dele por dentro, e aí o Gran Turismo já pega um carro mais de corrida mesmo, né? Provavelmente esse é o visual daqueles 4C que fazem parte da 4C Cup. E aí o visual externo dele, né? Aí já foi uma roda que eu coloquei, já de gosto meu, todo estilizado com a pintura que eu defini, né? Ainda não é a pintura do nosso patrocinador, da WR Studio, é uma pintura que eu mesmo criei aqui, sempre com a minha marca ali, né? Samurai, quem não sabe, um dia ainda vou falar o que é esse samurai aí, mas não tem nada a ver com um samurai japonês, ou tem, mas não é por causa do samurai japonês, quem é gamer vai entender, mas enfim. Esse visual maravilhoso aí dessa relíquia italiana, né? A Itália que tem tantos carros legais, o Alfa Romeo é um deles e, cara, eu tô apaixonado por esse carro. Eu não imaginei o quanto que eu gostaria de pilotar um Alfa Romeo, até na vida real, galera. Olha, meu pai sempre me falava do Alfa Romeo, mas eu nunca vi o Alfa Romeo como um carro legal, porque sempre era meio quadradão, né? E, assim, nunca me chamou atenção. E agora, nos preparativos pro Mundial, acabei testando ele e, cara, fantástico, um carro muito legal mesmo. Bem, vamos lá, vamos falar sobre potência. O que ele traz aqui no Gran Turismo? Traz um carro de 779 cavalos com 8.000 RPM de potência máxima, né? E de torque 6.000 RPM. É isso aí, cara. Ele usa turbo.
E tem 1.220 quilos. É um carro que não é pesado, então sofri um pouquinho nos testes, porque a gente teve que colocar um lastro aí para ele poder se adequar ao limite de peso da categoria, que é 1.300 quilos. E também a potência dele a gente teve que dar uma reduzida, apesar dele, vocês viram ali 779 cavalos, o Mundial é 535. Então isso também dá uma chacoalhada, sabe? Porque é um carro que ele é ágil, ele é leve, mas aí com esse regulamento acaba dando uma prejudicada porque eu não consigo usar 100% do carro. Então quando você tem um carro que ele tem uma cavalaria muito alta, quando você traz ele para o regulamento, por exemplo, de 535 cavalos, você tem toda a estrutura física do carro, a aerodinâmica do carro que você não vai usar naquela velocidade que ele foi projetado, né? Então isso acaba prejudicando o desempenho dele. Talvez seja por isso que o Alfa, nos meus testes, não foi bem e eu acabei decidindo ir de McLaren. Beleza? Bem, essas aqui são as particularidades do Alfa, queria mostrar para vocês. Aqui tem um pouco de detalhe interno também, que é legal mostrar isso, né? O Gran Turismo traz uma realidade do que é a vida real, então isso é muito legal mesmo. Isso aí você fala, pô, mas nesse banco aí cara, esse banco aí não é para ficar confortável não. E aí você tem toda a parte, pode ver a parte traseira, tá vendo esses vãos que tem na carenagem? Isso não é para ficar bonitinho, não. Isso faz parte de aerodinâmica, galera. De aerodinâmica. Tá vendo essas gradezinhas dentro do body kit dele de corrida? Tá vendo? A grade frontal. Isso tudo se chama aerodinâmica. Tá vendo o capu com um vão em cima, do lado? Aerodinâmica. Aerodinâmica, resfriamento do equipamento, né? O motor não usar um pouco de ar externo para ser resfriado. Esse ar também ele vir para dentro da cabine para poder resfriar o piloto, porque o piloto fica trancado aí, parceiro. O piloto, ele não tem vidro não, e nem tem ar condicionado. Ele vive no bafo que vem de dentro da carenagem, parceiro. Se lá fora tá 50 graus, que é o que geralmente esses carros correm, né, por volta do horário do almoço, em todo o circuito que eles estão, e lá fora tem uma temperatura ambiente de 45, 50 graus, é esse vento quente que vai soprar para dentro do cockpit do cara, entendeu? Então, cara, ser piloto de carro é difícil, não é fácil, por isso que eu escolhi ser piloto de veículo, né, de carros virtuais, né, um piloto virtual aí. Beleza, pessoal? É bem mais fácil, não corre risco de vida, não passa esse calor danado que a galera passa aí dentro, mas deve ser uma adrenalina, não é a mesma coisa, com certeza, mas deve ser uma adrenalina fantástica você estar dentro de um carro desse e poder pilotar e acelerar, né, véio? Deve ser maravilhoso. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui, se você está gostando da série, deixa seu like, compartilha com seus amigos, aquele seu amigo que não conhece o Alfa Romeo, passa esse vídeo para ele conhecer um pouquinho mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo da série de GR3 toda semana. E se vocês curtirem a série de GR3, eu trago as outras séries. A gente tem mais categoria dentro do jogo. A gente tem GR1, que são os hipercarros. A gente tem uma categoria de Gran Turismo Vision, que é acho que é Gran Turismo Vision mesmo, que é o VGT, que é Vision Gran Turismo, que é um carro, que são carros que hipercarros que o próprio Gran Turismo trabalhou com cada montadora para criar. Tem o GR2, que seria o GT2, tem menos carros GR2, tem menos carros GR2, eu acho que é a categoria que tem menos. E, cara, tem os de estrada que eu tô colocando aí a série do... Faz tempo que eu não trago, mas também tem a outra série que eu trago aqui, que são carros lendários, carros clássicos, perdão. Carros clássicos eu trago os carros de estrada que o jogo tem, e eu acho que cada carro tem uma história legal, e aí eu escolho um carro para trazer para vocês. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Até. Tchau, tchau.